Então, voltando aqui, pessoal de casa que quer participar do sorteio, manda para o e-mail de dúvidas, né? dúvidas.agora@multiplos.com.br. É isso. Cursomúltiplos.com.br. Então, vê aí que a gente vai fazer já no segundo intervalo o sorteio para o pessoal de casa, que já teve aqui em sala, tá? Professora, esse livro abrange o edital praticamente? São súmulas e OJs. Todas as súmulas, todas as OJs do TST organizadas por tema em ordem alfabética, né? As atualizações, vocês sabem que súmula muda toda hora, né? Então, as atualizações são feitas pelo site da editora Armador. Eu faço vídeos explicando as mudanças. Então, não tem que ter medo. Ah, eu vou comprar e vai mudar. Sempre vai mudar a súmula, né? Não tem jeito. Aí, a atualização é feita pelo site, tá bom? Então, vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre a matéria, uma das matérias que eu mais gosto de processo, que é recurso, né? É uma matéria muito instigante. E eu coloquei aqui para vocês... Dificilmente eu vou usar o quadro, é mais para vocês enxergarem algumas coisas bem específicas, mas eu gosto muito de usar o quadro mesmo, escrevendo, tá? Então, é um perfil meu, de fazer esquema, para que vocês entendam. Eu acho bem proveitoso. Mas eu coloquei aqui, já que a banca FCC, né, que está, como eu falei para vocês, dominando os TRTs no Brasil, ama Carlos Henrique Bezerra Leite, ama de paixão. Eu coloquei aqui um conceito de recurso, né? Recurso certamente é um meio de impugnação dentro do mesmo processo, tá? É inerente ao ser humano não aceitar a derrota, não é verdade? A gente quer cutucar ali, ei, não pode mudar aqui, não. Então, é uma forma de tentar modificar ou até mesmo integrar a decisão, mas eu coloquei um conceito mais formal de Carlos Henrique, que vai dizer: a palavra recurso pode ser entendida em sentido amplo e em sentido restrito. Em sentido amplo, é um remédio, isto é, um meio de proteger um direito. Ações, recursos processuais ou administrativos, exceções, contestações, reconvenções e medidas cautelares. E em sentido restrito, é a provocação de um novo julgamento na mesma relação processual da decisão pela mesma ou por outra autoridade superior. Por que ele coloca isso, gente? Porque qual é o recurso que é julgado pela mesma autoridade que julgou? Existe esse recurso? Embargos de declaração. É o único recurso que é julgado pela mesma autoridade ali que julgou. Então, por isso que ele coloca esse conceito. Depois disso, eu coloquei algumas características dos recursos, que aí sim a gente vai começar a conversar sobre os nossos recursos. Claro que vamos falar sobre efeitos, sobre os pressupostos de admissibilidade, sobre princípios recursais e sobre os recursos em espécie. Mas antes disso, eu gostaria que vocês lembrassem das nossas características. E uma das características mais marcantes dos recursos trabalhistas é o efeito. Nós temos os recursos trabalhistas com efeito meramente devolutivo. E isso vai impactar totalmente a sua execução. O que quer dizer isso? Se eu tenho um efeito meramente devolutivo, que é a regra, tá? Então vamos colocar aqui. Os recursos no processo do trabalho têm efeito meramente devolutivo. O que quer dizer? Somente devolve a matéria para o tribunal, mas não suspende a eficácia da decisão. E o que quer dizer isso? De forma prática, para que você enxergue isso na prova. Imagine que a vara do trabalho sentenciou. Qual é o caminho normal dos recursos em espécie? Para o TRT eu vou interpor o quê? Recurso ordinário. Para o TST, recurso de revista. Tanto um como o outro, claro que existe um mundo no meio deles que a gente vai estudar. Mas tanto um como o outro tem efeito meramente devolutivo. Ou seja, essa sentença aqui, que foi alvo de recurso, ela não está com a eficácia suspensa. E o que quer dizer isso? Mesmo na pendência de um recurso de revista, eu vou até o juiz competente para fazer a execução e vou suscitar, isso já caiu também em prova, a execução
provisória. Por quê? Porque a eficácia da sentença não está suspensa. Por quê? Porque os nossos recursos não têm efeito suspensivo. Eles têm efeito meramente devolutivo. Isso é a regra. Mas, Kelly, se eu quiser dar um efeito suspensivo a esse recurso, qual é o meio judicial que eu devo utilizar? Qual? Ação cautelar. Súmula 414. Somente por meio de ação cautelar é possível o relator do recurso dar efeito suspensivo a este. Súmula 414. Não existe outro meio. Então, quer dizer, professora, que é um mico processual. Sabe o que é mico processual? Mico. Mico, sabe o que é mico, não? Tipo, eu caí na frente do Mário Sérgio, foi o quê? Um mico, né? Então, um mico processual, eu pedi o efeito suspensivo no próprio recurso. É um mico processual. É a mesma coisa que arrolar a testemunha no rito sumaríssimo, na petição inicial. Por quê? Tem arrolamento de testemunha no rito sumaríssimo? Não. Então, isso é um mico processual. O correto pela súmula 414 é ajuizar uma ação cautelar para que só assim o relator desse recurso dê efeito suspensivo a este. Só existe um único recurso que não necessita de cautelar para dar efeito suspensivo a ele, que é o recurso ordinário, mas no dissídio coletivo, tá? Só no dissídio coletivo. O recurso ordinário no dissídio coletivo pode ter efeito suspensivo sem a necessidade de ajuizar cautelar. E é um tema nosso, o dissídio coletivo, que vamos ver na frente. Mas o dissídio, gente, desde já, ele só começa ou no TRT ou no TST. Esse quadro não tem linha, eu fico... Tá torto, né? Mas tá bom? Tá muito torto, não tá não? Quando o dissídio ou qualquer ação começa no TRT, qual é o recurso para o TST? Não é revista, não? Não. Revista só vai ser possível quando a ação começar na vara. É impossível uma revista de uma ação que não comece na vara. Impossível. Isso não existe. Tudo bem? Então, se a ação começa no TRT, o recurso apropriado é o recurso ordinário para o TST. Aí aqui pode ser dado efeito suspensivo à sentença normativa. Só nesse caso. E se a ação começa no TST, o correto é o recurso para o próprio TST, que se chama embargos infringentes. Embargos infringentes só é de dissídio coletivo. Só pode ser em dissídio coletivo. Não existe outra possibilidade, tá? Quando o TST, quando a competência do dissídio coletivo, para vocês terem uma noção, começa no TRT quando o dissídio coletivo for regional. Uma greve aqui dos empregados do Rio de Janeiro. Só o Rio de Janeiro está englobado. Onde vai começar? TRT da primeira região. Rio-São Paulo. Uma greve de Rio-São Paulo. TST, porque engloba duas regiões. Tá? Claro, isso é a regra. Depois eu vou contar para vocês em dissídio coletivo os detalhes disso. Mas quando começa no TST, vai começar na sessão de dissídios coletivos. E quando essa sessão não é unânime, aí vai caber embargos para a própria SDC. Mas isso a gente vai verificar em recursos em espécie. Não preciso se preocupar agora. O que eu preciso de vocês agora? Uma única coisa. Enxergar que os recursos trabalhistas não têm efeito suspensivo. Somente mediante ação cautelar. Porque pedir isso no bojo do recurso é um mico processual. Ok? Só isso que eu quero. E o único recurso que tem efeito suspensivo sem a necessidade de cautelar? Recurso ordinário no dissídio coletivo. Ou seja, quando o dissídio começar no TRT. Só isso que eu quero agora. Simples? Maravilha. Então, aqui eu coloquei, ó, tem efeito meramente devolutivo, quer dizer que a regra é que a sentença poderá ser executada de forma provisória. Ou seja, a interposição do recurso não suspende a eficácia da sentença.
Eu tenho um recurso interposto, mas ele não está suspendendo a eficácia da sentença. Kelly, na prática, o que acontece? Quando alguém está pendente de um recurso, chega para o juiz e pede execução provisória. O que o juiz vai fazer? Existe um limite para isso? Qual é o limite? Penhora. O juiz pode mandar penhorar esses bens. Pode mandar vender esses bens? Não. Por que não? Não está pendente de um recurso? O recurso pode mudar tudo? Se a Justiça do Trabalho vender isso e o recurso disser, não, réu, você não deve nada, o que é que ela iria fazer? É por isso, gente, que a execução provisória é sempre menos gravosa para o executado. Súmula 417. Não preciso se preocupar com isso, que isso vai ser bem destrinchado para vocês. Tudo bem? Só isso que eu quero. Tem recurso com efeito meramente devolutivo. Pode ter execução provisória? Pode ou não? Pode. Tem recurso com efeito suspensivo. Pode ter execução provisória? Não. Porque, suspende a eficácia da sentença. Beleza. Aí eu coloquei aqui também aquilo que eu já tinha falado, de acordo com a súmula 414. E aqui também outra característica que é nossa. Prazo recursal. Nós temos uma uniformização de prazo que é de 8 dias. Isso é peguinha de prova, né? O único que é exceção é o embargo de declaração, 5 dias. E claro, né, gente, se precisar de recurso extraordinário, que não é nosso, mas é possível, 15 dias. Tá? Artigo 102 da Constituição Federal. Mas os nossos recursos, agravo de instrumento, agravo de petição, recurso ordinário, recurso de revista, embargos ao TST, 8 dias. Certo? Não precisa também gravar quais são esses recursos agora, que vamos ver um a um detalhadamente. Só coloca na cabeça assim agora. O processo do trabalho tem como uniformização de prazo 8 dias para interposição do recurso, salvo os embargos de declaração 5 dias. Só isso agora. E também, claro, isso aqui também é um peguinha. Quando eu tenho administração pública que não tem a conotação de lucro ali, tanto a administração direta como suas autarquias e fundações, elas têm o dobro para recorrer, certo? Dobro para recorrer. Isso é a tempestividade recursal. Aí cai na prova FCC. O MPT tem prerrogativa de prazo também, o Ministério Público do Trabalho. Vocês estudaram isso em prazo, né? Artigo 775 e subsequentes. Imagine vocês, vou dar uma questão mais da prática. Imagine vocês que houve uma terceirização e o Estado do Rio de Janeiro é réu, certo? Pode acontecer isso? Ele é réu subsidiário, né? Primeiro, tá terceirizada. Segundo, o Estado do Rio de Janeiro. Beleza. O que aconteceu? A ação foi totalmente improcedente. Beleza? O que o autor fez? Recorreu ordinariamente. A terceirizada vai ter quantos dias para contrarrazoar? Um recurso ordinário? 8 dias. E o Estado do Rio de Janeiro? 8 dias. Porque a prerrogativa é para recorrer e não para contrarrazoar. Dobro para recorrer. Contrarrazão é recurso? É a defesa do recurso. Isso é um pega, já caiu na FCC, tá? Salvo engano, acho que eu li alguma coisa assim, prazo em dobro para recorrer, para se manifestar, de uma ordem geral de falar nos autos. Tem um assunto? Não. Talvez você esteja confundindo com aquela regra que era do antigo 191 do CPC antigo, não sei para qual que foi agora, que a gente não aplica também, que é o J310. Quando tiver procuradores distintos no processo, o prazo é diferenciado. Só que a gente não usa essa regra, que é o J310. Mas a gente vai conversar sobre isso. Em tempestividade, é o J310, tá bom?
Então, contra razoar, o prazo é 8 dias. Para recorrer, 16 dias. Fechado? E outra característica nossa, é possível recorrer adesivamente aos recursos? Sim. Súmula 283, que vamos estudar também. Uma pergunta, esse prazo do Estado de 8 dias é comum ou é prazo comum? É 8 dias para os dois iguais ou acaba um e... Não, prazo comum, sempre prazo comum. Quando a lei especifica prazo sucessivo, ela tem que trazer isso no bojo. Como é, por exemplo, laudos periciais, geralmente é prazo sucessivo, mas é prazo comum. Então, por exemplo, você tem um recurso ordinário interposto pelo reclamante. Isso é importante. E você tem 3 réus, certo? Na verdade, vamos fazer o seguinte, você tem uma sentença. E essa sentença foi procedente. E você tem 3 réus nessa ação. O primeiro é uma pessoa jurídica de direito privado. O segundo é uma pessoa jurídica de direito privado. E o terceiro é uma pessoa jurídica de direito público. União. Administração direta. Quantos dias a contar dessa sentença o primeiro réu vai ter? 8. Quantos dias de forma comum o segundo réu vai ter? 8. E quantos dias a união? 16. Aqui é para recorrer, para interpor recurso. A sentença foi procedente, tá? Então, não é 8 mais 8 mais 16. É ao mesmo tempo, 8 para um, 8 para um, 16 para outro. Porque aqui no polo está alguém que tem prerrogativa de prazo. Porque isso foi concedido pela própria lei. Ele tem prerrogativa, ele é diferenciado, é o diferentão, né? A diferentona. Pronto, essa aqui. A união é a diferentona. Porque ela vai ter o dobro para recorrer. Assim como as outras também, eu dei só um exemplo. Mas se fosse aqui contra a razão, quantos dias o réu teria? O primeiro? 8. O segundo? 8. E o terceiro? 8. Prazo comum para todos. E se fossem réus com advogados diferentes? Mesma coisa. Não se aplica. Aquela que vocês estudam no CPC, aquela prerrogativa, quando tem advogados distintos, não se aplica ao processo do trabalho. Que é só uma OJ muito cobrada também, tá, gente? É 310 da SDI 1. Tudo bem? Então, não se aplica. Lembrem-se que a gente nem começou a conversar de recurso. Características. Eu vou trazer isso em pressuposto de admissibilidade. Vamos começar a prosa aqui. Só começando a prosa. Como diz meu povo mineiro. Tudo bem? Tudo bem? Agora vamos para os princípios. Tudo tem princípio, Kelly? Tudo tem princípio. É a base do ordenamento jurídico. Princípio é um dos temas mais importantes. Se você não conhece princípio, você não conhece a matéria. E o primeiro princípio que eu trouxe aqui para vocês já estudaram ele, né? O princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. Esse princípio é muito, mas muito importante para vocês. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, o artigo 893, parágrafo 1º, mas depois eu vou colocar aqui para vocês, vejam só. O juiz, gente, ele tem 3 tipos de ato, tá? Os atos do juiz, vai lá para o processo civil. Quais são os atos do juiz? Despachos, decisões interlocutórias e sentenças. E sentença. Esses são os atos do juiz. Tanto lá na comum como no trabalho, juiz federal, né?
O que acontece? O despacho, ele não tem conotação de decisão. Ele só é para prosseguimento do processo. Nomeie-se perito, intime-se as testemunhas, ele não decide nada. Só que tenham muito cuidado que nós da trabalhista muitas vezes usamos esse termo de forma incorreta. E até em prova, e até em jurisprudência. Já ouviram falar em despacho denegatório de recurso? Já ouviram? A gente vai trazer isso depois, né? Porque o despacho denegatório de recurso, se usado dessa forma, ele é impugnável via o quê? Agravo de instrumento. A gente vai... Não se preocupa agora. O que eu quero que vocês pensem? Despacho não decide nada. É isso que eu quero. Decide nada, não tem conotação nenhuma. Quando a gente usa despacho para isso que eu falei para vocês, está errado. Mas a prova muitas vezes cobra sim. É porque é uma coisa da praxe trabalhista. Mas daqui a pouco eu explico melhor para vocês. Decisões interlocutórias. Antes, o CPC dizia, decisão interlocutória é a resolução de um incidente processual. No novo CPC ficou mais fácil. Tudo que decidir que não for sentença é decisão interlocutória. Melhorou, não foi? Eu acho que melhorou. Porque as pessoas me perguntavam, professor, o que é incidente processual? Né? Hoje, não. Decidiu? Beleza. É de forma ali que não é uma sentença? Então, é uma decisão interlocutória. Por exemplo, imaginem vocês que uma grávida... Credo. Eu não queria contar para vocês, mas eu tenho esse grande dom que é desenhar. Não sei por que eu não segui a carreira, né? Porque eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Então vocês imaginem aqui, essa grávida de 1 mês, de quíntuplos. Ela pede na reclamação trabalhista a sua reintegração. O juiz defere. Qual é a natureza dessa decisão? Primeira pergunta que você tem que me fazer, Kelly, ele deferiu na sentença ou antes da sentença? Se foi antes da sentença, é o quê? Decisão? Se ele indeferisse, seria o quê? Antes da sentença. Indeferiu, não vou te dar reintegração. Isso é o quê? Do mesmo jeito, decisão interlocutória. Do mesmo jeito. Ele está decidindo algo que não é sentença. Mas o fato dele dar... Ele não tem conotação de decisão? Então, acabou, é decisão interlocutória. Então, você vai dizer que sim, Kelly, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Imagina que eu seja empregador dessa abençoada aqui. Ela pediu reintegração. O juiz deferiu. Eu vou ter que reintegrar e não tem recurso para isso? É isso que você está falando? É. Não tem recurso, não? Não. Não tem recurso. Aí você vai dizer, sim, minha filha, e a súmula 414 que fala do mandado de segurança? Se o juiz mandar antecipar os efeitos da tutela ou deferir liminar antes da sentença, como não tem recurso, o TST disse que tem mandado de segurança. Ok? Sim, mas vamos raciocinar. Mandado de segurança é uma ação constitucional que está no artigo 5º, 69 e 70 da Constituição e na Lei 12.016 de 2009, que serve ali para questionar direito líquido e não amparado por habeas corpus ou... Beleza. Qual é o direito líquido e certo que o empregador tem ali de não manter essa empregada no seu quadro? Existe? Não. Pelo contrário, quem é que tem direito líquido e certo? Ela. Então, existe uma OJ, que é a 137 da SDI 2, que vai dizer que quando efetivamente tem estabilidade, não há que se falar em mandado de segurança. Só no caso se ela se fosse indeferida, né? Não. Vou explicar melhor. Vamos lá. Você vai dizer assim, se o juiz antecipar os efeitos da tutela
ou deferir liminar, ou negar ou deferir, não importa. É uma decisão interlocutória, porque é antes da sentença. Cabe recurso? É indiscutível. Não cabe recurso. Certo? Não cabe. É indiscutível. É lei. Mas pode caber mandado de segurança? Pode? Pode. Mas vai caber mandado de segurança em todos os casos? Não. Porque vai ter caso que não vai ferir direito líquido certo do empregador. Então essa OJ ela vai dizer o seguinte: ok, eu entendo. Se você não tem estabilidade, o juiz mandou reintegrar, fere direito líquido certo do empregador ou não? Você não tem estabilidade. Agora, sabe quem você é? Conselheiro fiscal do sindicato. Tem estabilidade? OJ 365. Não tem estabilidade. Delegado sindical tem estabilidade? Também não. OJ 369. Não tem. Se o juiz, ao invés dessa grávida, fosse um delegado sindical pedindo a reintegração, o juiz deferisse, essa tutela antecipada é o quê? Qual a natureza dela? Que decisão é essa? Cabe recurso? Recurso? Cabe mandado de segurança? Sim. Fere direito líquido certo do empregador? Sim. Por quê? Porque como é que vai reintegrar alguém que não tem estabilidade? Eu tenho o direito de demitir quem eu quiser. Vocês estão demitidos. Eu que mando aqui. Vocês não têm estabilidade? Não é meu direito? Ah, é. Não é verdade? Quando fere, por isso que tem que concatenar a ideia, gente. A banca quer isso agora. Não é letrinha de lei, de súmula, não. Isso aqui não é fácil, não. Isso aqui é difícil. Isso é uma matéria difícil. Que você tem que pensar, raciocinar, ter o raciocínio mesmo da matéria. Então, beleza. Decisão interlocutória no processo de trabalho é recorrível, sim ou não? Não. Não de imediato. Né? Só quando vier a decisão definitiva. Beleza. Mas em alguns casos, ao invés de interpor recurso que não cabe, posso impetrar mandado de segurança? Posso. Quando ferir o meu direito líquido e certo. Eu tenho que conjugar, raciocinar. Ah, teve antecipação de tutela, acabou, é mandado de segurança. Não, nem sempre vai caber. Porque às vezes não fere direito líquido e certo. Você tem que conjugar o remédio constitucional. Beleza. Aí vejam só. O juiz mandou reintegrar o conselheiro fiscal. E eu sou empregadora. E aí eu digo, esse juiz está maluco, é? Ele não conhece o posicionamento do TST, porque já foi mudado muitas vezes isso aqui, tá? Não é tão simples isso aqui, não. Aí imagine que eu impetrei um mandado de segurança para cassar essa decisão do juiz de reintegração, correto? Lá na pendência da ação, do mandado de segurança, sobreveio a sentença definitiva. E agora cabe recurso da sentença? Sentença cabe recurso? O que acontece com o mandado de segurança? Perde o objeto. Porque agora eu tenho uma sentença para recorrer. Tá? Agora eu tenho uma sentença para recorrer. Agora não é mais uma decisão interlocutória. Agora ela se transformou em sentença. Tudo bem, gente? Tudo bem? Então é isso. Despacho é recorrível? Não, porque não tem cunho de decisão. Decisão interlocutória é recorrível? Não de imediato, só na sentença. Mas existem exceções? Sim. Súmula 214. Gente, esse tema é longo e eu vou deixar vocês bem completinhos, tá? Então, eu vou falar muita coisa mesmo. E vou e volto muitas vezes para vocês entenderem. Porque vários assuntos vão se completar. Tem agora, depois eu vou falar de novo em decisão interlocutória, quando falar em RO. Beleza, vamos lá.
Súmula 214. Aqui eu falei foi a 414, agora eu vou falar na 214. E vai ter uma possibilidade que já caiu na FCC, que não está na súmula, tá? Mas que já caiu. E Carlos Henrique Bezerra Leite traz isso muito claramente no livro dele. E já é também um posicionamento meu faz muito tempo. Vejam só. Decisão interlocutória irrecorrível de imediato. Como regra, você vai recorrer da decisão definitiva. Maravilha. E o que é decisão interlocutória? Tudo que decide, mas que não é sentença. Beleza. Aí essa súmula vai trazer 3 exceções. A, B e C. Sendo a A mais tranquila, nunca vi cair em concurso de TRT-A, mas a B e a C, principalmente a C, são bem cobradas. E tem uma quarta situação que não está na súmula, mas que também há essa possibilidade de recurso, que eu vou trazer para vocês, que Carlos Henrique adota e que eu concordo plenamente. Vejam só. A letra A dessa súmula vai dizer assim. Gente, essa súmula traz exceção à regra, concordam? A regra é o quê? Não recorre. A gente vai tratar aqui agora de quê? De questões que podem recorrer. Fechado? Qual é a regra? Não recorre. E agora a exceção? Recorre. A letra A simples. Quando o TRT, olha, bem específica, tá vendo aqui? O TRT, não é vara nem TST não, é TRT, afrontar súmula ou OJ do TST. É tranquila de se entender essa, né? Tá no TRT o processo. Teve um desrespeito ali à súmula e OJ do TST. E cuidado, porque a banca pode colocar o quê? Súmula ou OJ do TRT. Vocês sabem que TRT tem também súmula e OJ, né? A súmula fala TST.